para falar sobre o nosso quadro Educação Financeira, um quadro de todas as quarta-feiras aqui para ajudar você aí, quem sabe, a sair do vermelho, né? Então, olha só, está no ar o quadro Educação Financeira dessa quarta-feira. Isso aí, educação financeira já está no ar. E olha, semana passada nós falamos sobre investimento para iniciantes. E hoje nós retornamos aqui, o Fred, melhor dizendo, está aqui para trazer aí o investimento para iniciantes parte 2. Não é isso, Fred? Bom dia para você. Seja bem-vindo aqui mais uma vez, amigo. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos que estão em casa acompanhando aí. Hoje, investimentos parte 2, hein? Vou quebrar algumas crenças, alguns paradigmas aí. Segura aí que lá vem bomba e prepara o celular para tirar o print também da tela. Verdade, ó. Então vamos começar aqui, viu, Fred? Depois de entender a trade dos investimentos, qual que é o primeiro passo para quem quer começar a investir? Lembra da pirâmide dos investimentos, a tríade dos investimentos, né? Que é o quê? É aquelas três coisinhas, a liquidez, a rentabilidade e o risco que a gente tem que olhar todo o investimento. Depois, o próximo passo para você começar a investir é se organizar financeiramente. Por que você tem que se organizar financeiramente antes de começar a investir? Porque você tem que saber qual é a sua capacidade de sobra mensal. Você não consegue fazer nenhum planejamento financeiro se você não souber quanto que está sobrando no final do mês, qual é a sua capacidade de sobra. Para você saber isso, você tem que se organizar minimamente bem. Pode começar com 50, 30, 20, que é o método que eu ensino na minha mentoria e que eu já ensinei aqui no quadro. Maravilha. Então, ó, vale a pena ficar atento a essa questão, né, o Fred? Outra coisa, a reserva de emergência também é investimento, não é? Muitas pessoas confundem, porque a reserva de emergência, na verdade, ela é o primeiro passo antes de você investir propriamente dito. Ela não vai deixar de ser um investimento porque você vai colocar ali num local que vai ter uma rentabilidade, né? Mas o objetivo mesmo da reserva de emergência é você ficar seguro financeiramente falando, ter uma segurança mínima. Inclusive, é um ótimo tema para eu trazer aqui para um quadro falando só de reserva financeira, reserva de emergência, que o objetivo inicial é você ficar seguro ali, para depois você se arriscar com investimentos propriamente dito, porque quando a gente fala em investir mesmo, a gente está esperando um retorno financeiro, né, desse investimento. Então, para você ganhar mais, você tem que se expor mais. Qualquer assessor de financeiro que vocês possam conhecer, pessoal, que está em casa aí, aqueles caras de terno tudo chique que aparecem na televisão, sabe, falando de investimento, se você for lá se consultar com ele, ele vai perguntar a primeira coisa: Fabíola, você tem uma reserva de emergência? Se você falar que não, ele vai montar para você. Porque se você não tiver segura, ele não vai querer arriscar seu dinheiro, não. Isso é verdade. E todo investimento tem risco, hein? Exato. Mas, Fred, aonde que esse dinheiro deveria ficar? A reserva de emergência, ela tem que ficar num investimento, num local, vamos dizer assim, vamos simplificar, que fique fácil para você acessar facilmente. Ou seja, esse local ele pode ser um investimento de renda fixa, né? Pode ser ali que é mais previsível. Qual que é a diferença, né? Primeiro, para a gente trocar ali renda fixa por renda variável. A renda fixa, você sabe quanto que vai ganhar antes de começar a investir. Então, por exemplo, o Tesouro Selic, o CDB, que está exemplo aí, você já sabe quanto que vai render, que é a taxa Selic, que hoje é 14,25%. Então, você sabe que vai render aquilo. Esse é o primeiro passo, e nesses locais de renda fixa, nesses investimentos de renda fixa, é onde deve ficar a reserva de emergência, a reserva financeira. De preferência ali um Tesouro Selic ou um CDB, tá? Interessante. E para começar a investir, a pessoa pode começar ali com pouco dinheiro ou a pessoa deve esperar, vou ganhar mais dinheiro para começar a investir ou não tem essa, Fred? Não, não tem essa. O dia e a hora de começar a investir é ontem. A gente fica pensando... Então, são muitas confusões, né? Confusão de investimento com reserva financeira, já desmistificamos aqui. Outra confusão é de, poxa, será que eu tenho que ganhar muito? Investimento é coisa de rico? Ou eu preciso quitar todas as minhas dívidas para eu começar a construir minha reserva financeira? Não, isso é mito, tá? A hora é ontem, como eu disse. E a maneira de você conseguir isso é investindo antes e não depois. Antes e depois de quê, Fred? De usar o seu dinheiro, do seu salário, dos seus rendimentos aí, da sua renda, né? Para pagar suas contas,
pro dia a dia, para viver, né? Porque todo mundo merece viver um pouquinho. Aí depois que a gente espera para ver se vai sobrar alguma coisinha para guardar o dinheiro lá da reserva. Depois que a gente pensa no futuro, né? Mas é antes. O segredo é antes. Mesmo que você esteja endividado, mesmo que você esteja passando por dificuldade, não tem valor certo. É o valor que você pode e que não vai te causar um desconforto, que você não vai precisar brigar com as pessoas, que vai precisar mover mundos e fundos, estragar a sua vida, a sua saúde, para conseguir mandar aquele dinheirinho ali todo mês, tá? Então é assim que se forma a reserva, tanto para o rico quanto para o pobre, para todo mundo. Tem que investir antes, assim que você recebe o seu salário, o seu pagamento. Vamos lá, agora falando para quem está no vermelho, Fred, pessoa que está endividado, ela primeiro deve quitar as suas dívidas para depois investir, ou você acredita que isso não seja um problema? Ela pode estar endividada e pagando as dívidas e também fazendo investimento? Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui: nenhum investimento vai render mais do que os juros cobrados em uma dívida. Primeira coisa. Mas, porém, você não vai deixar de pensar no seu futuro. Você não vai deixar de fazer pelo menos um pequeno investimento ali. Ah, Fred, eu não sei investir em nada, não sei nem o que é esse negócio de CDB, Selic que você falou. Põe numa caixinha. Né? Os assessores de investimento, ai meu Deus, caixinha. Mas elas existem justamente para ajudar quem está começando. E põe pouquinho, estou endividado, prioridade é dívida. Prioridade é se organizar, saber para onde está indo o seu dinheiro, quanto que está sobrando e fazer um plano ali, faça um planejamento, inclusive um quadro, a gente vai falar sobre dívidas, tem uma técnica que não foi eu que inventei, mas eu uso. E funciona. Então, prioridade total, dívidas. Mas não viva um mês sem garantir o seu futuro, sem botar pelo menos um tijolinho lá naquela casa que você quer construir para você morar quando você chegar lá. Interessante, hein? Viu aí, ó, uma ótima dica para quem quer começar a investir, para quem está no vermelho e quer começar a investir. Outra dúvida também, Fred, qual que é a diferença entre renda fixa e renda variável? Qual delas aí é indicada para quem está começando a investir melhor? Qual delas você indica, né, para quem está começando a investir? Para quem está começando, para formar a reserva, a produção pode pôr aí na tela a arte, que é a renda fixa, né? A diferença de renda fixa e renda variável é a outra arte. A diferença dos dois é o quê? A renda fixa você sabe quanto vai ganhar antes de começar a investir, e a renda variável você não sabe. Renda variável são ações, fundos imobiliários, né? Fundos de investimento ali que são os ETFs. Então, ações, esse negócio de renda variável é assim: o político vai lá, o laranjão foi lá na televisão e falou um monte de coisa lá, despencou as ações das empresas lá porque ele vai taxar e tudo mais. É essa loucura. Se você está começando, muita gente gosta de ficar seguindo dica de YouTube, né? De influência, invista aqui nessa ação. Se você está começando, não tem nem reserva de emergência ainda, não se aventure na renda variável. Porque até quem tem grana, que tem muita grana, eu atendo cliente que tem mais de R$1 milhão investido. Quem tem muita grana não se arrisca. Por que você que é peixinho pequeno já vai começar se arriscando? Né? Garanta o seu futuro primeiro. E posso complementar essa resposta aqui com uma... Com toda certeza. Não existe investimento que vai render mais do que você investir em você mesmo. Tá? Você não vai ficar rico investindo. Esse é um mito que rola, que todo mundo acredita, né? Nossa, se eu investir por X anos, quando eu vou ficar rico. Não é. O investimento ele é para multiplicar a sua riqueza. Então, invista primeiro na sua capacidade de gerar riqueza, no seu conhecimento, na sua capacitação técnica, na sua própria profissão, na pós-graduação. Aí sim, quando você estiver ganhando bastante, aí você vai pensar em ficar rico com investimentos. Mas, por enquanto, invista em você, que eu garanto que é o melhor investimento possível. Maravilha. E olha, para nós finalizarmos o nosso quadro de hoje, eu deixei esse aqui por último, porque eu acredito que é muito importante para quem está começando a investir. Quais são os principais erros, né? Quais são os erros mais comuns de quem está começando a investir e como eles podem estar evitando aí esses erros, Fred? Muita gente precisa começar a investir no Brasil, inclusive, Fabíola, sabia? Somente 30% dos brasileiros hoje investem. Olha aí, 30% apenas? 30%. E mais de 70%, né? Quase 70% não tem nenhum tipo de investimento. Então, é muita gente que precisa começar a investir. Vou pedir a produção para colocar a arte na tela aí.
que eu vou exemplificar, são alguns, né? Mas os 3 principais erros de quem começa a investir é o quê? É você pular a reserva de emergência, né? Igual a gente estava falando aqui, você já quer começar nos investimentos, já quer começar comprando Bitcoin e segue aquele influencer. O segundo erro é querer você ganhar dinheiro rápido. Quando a gente fala de investimento, juros compostos, a gente está falando de 10 anos. Para começar a compensar, você resgatar o dinheiro e ele continuar rendendo. Exato. E o terceiro ponto, o terceiro erro de quem começa a investir, geralmente, é investir sem entender. Isso é uma coisa que ela é também um outro, não diria um mito, mas pode voltar aqui para mim, obrigado, que é o quê? Presta muita atenção nisso que eu vou falar agora, você que está em casa. Se você investe sem um objetivo claro e sem um planejamento financeiro, você está apostando. Vou repetir. Se você está investindo renda fixa ou renda variável, sem o planejamento, sem saber o porquê você está investindo, sem um objetivo claro, você está fazendo só porque fulano falou, ciclano, você está apostando. Tá? Nenhum assessor profissional, ninguém certificado vai investir para você sem você falar que você quer investir naquele coisa com aquele objetivo. Tá? Então, isso é muito, muito básico, só que a gente não pensa nisso. Né? Aí a gente volta uma casinha para trás. Oh, que planos? Como assim planos? Vamos fazer também, ó, já tem quadro para até o final do ano. Bom, hein? Um de planejamento financeiro. Uma pessoa normal, gente, tem planos financeiros. A gente não aprende isso na escola, mas deveríamos. E deveria aprender, exatamente. Deveria ser ensinado nas escolas. Com certeza. Deveríamos ter planos. Planos de curto prazo, até 2 anos, médio prazo, 5 anos e longo prazo, 8 anos na nomenclatura, mas eu gosto de falar 10. Tá? Então, planeje-se. Não consigo me planejar porque eu não sei quanto sobra. Olha que legal, vamos voltar mais uma casa, né? Organização financeira, 50, 30, 20. Pronto. Tá vendo aí, ó? A educação, o financeiro, Fred, tem tantas camadas, né? Eu sempre falo isso. E uma vai puxando a outra. Uma vai puxando a outra, você viu? Ele falando um assunto, já foi puxando o outro, enfim. Semana que vem, você está aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre educação financeira. Já sabe o tema? Semana que vem? Eu acho que a gente pode falar de dívidas, né? É bom, né? Como olha só, tá inclusive, enquanto nós estávamos conversando aqui, só para dar falar sobre isso, olha só, é importante, cerca de 49% a 50% da população adulta brasileira está com o nome negativado. É interessante nós falarmos, muita então. Coisa, é né? muita coisa. Enquanto só 30% da população investe, né? Investidor aqui, ó, 49% a 50% da população está endividada, está no vermelho. Está no vermelho. E se você está no vermelho e está com medo de começar a fazer a sua reserva, investir, não fique. Tá? Ninguém vai lá pegar os dinheiros dos seus investimentos para... Entendeu? Isso, fique tranquilo. Faça a sua reservinha do mesmo jeito. Se organize para quitar essa dívida com uma proposta no futuro. Só então, você que está endividado, acho que vai dar uma audiência boa semana. A brincadeira tá pronta. Ô, Fred, querido, obrigada pela sua participação. Felizmente ou infelizmente, né? Mas semana que vem, quarta-feira, o Fred está aqui para falar então sobre... Dívidas. Isso aí. Dívidas, então, no próximo quadro, Educação Financeira, tá bom? A Hanna falou que vai assistir. A Hanna, jornalista aqui que está à frente do portal, falou que vai assistir porque não aguenta mais, né? O pessoal ligando para ela. Enfim, né? Vamos acompanhar. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Até semana que vem. Esse foi o quadro Educação Financeira dessa quarta-feira. Isso aí, dando sequência à nossa programação, moradores do bairro Embratel, da Zona Norte aqui de Porto Velho, esperaram mais de 3 décadas por uma unidade de saúde digna, tá? E nesta semana a Prefeitura entregou essa unidade, a nova UBS Pedacinho de Chão, e a nossa repórter Natália Figueiredo foi até